Muito bem, senhoras e senhores, boa tarde. Deixa eu... Muito bem, boa tarde, como estão? Se tiver tudo ok aí com o vídeo, com o áudio, se a transmissão estiver boa, por gentileza, me avisem. Acho que tá bom. Roubei o Wi-Fi aqui da cafeteria. Boa, legal, ótimo, obrigado pelo retorno. Uma boa tarde, é bom tê-los por aqui. Hoje, café com Frankel, surpresa, diretamente de Viena, de uma cafeteria de Viena. Eu disse que eu entraria por volta da meio-dia, agora são meio-dia e 25, tá? Aqui são 5h25 da tarde. Procuramos aqui uma bela de uma cafeteria em Viena, talvez uma das mais bonitas de toda a Viena, para poder bater um papo com vocês, tá bem? Dê uma olhada aqui, ó. Muito bem, só para vocês verem a beleza disso aqui. Tá lotada essa cafeteria, né? Essa parte que nós estamos não, mas a parte lá de fora tá bem cheia, tem uma fila de espera, demoramos inclusive para entrar. E eu acredito que está bem mais cheio lá fora do que aqui dentro, porque hoje tá um dia quente. Depois de 3 dias bem frios aqui em Viena, hoje tá realmente quente, assim, tá sol. Então, ao que tudo indica, eles estão aproveitando para tomar um pouco de sol, né? Vitamina D cai bem para todos, né? Então estão lá fora tomando um sol, tomando um café, e a gente escolheu um local aqui dentro, até porque está um pouco mais reservado e também é muito mais bonita a parte de dentro do que a sacada, a região lá de fora. Tá? E essa é uma cafeteria importante aqui de Viena, Café Landtmann. Existem diversas cafeterias aqui em Viena. Algumas são realmente muito belas, mantém esse padrão antigo, um ar de aristocracia, um ar de realeza. Essa é uma cafeteria também antiga, a Landtmann. Essa cafeteria é uma cafeteria que Freud frequentava, inclusive numa sala aqui ao lado da cafeteria, são vários ambientes, né? Numa sala aqui ao lado tem um quadro de Sigmund Freud. No folheto deles tem um cardápio aí com a foto do Freud sentado na cafeteria. No cardápio eles colocam a foto do Freud. É claro que é uma foto fake, né? Uma foto produzida, mas a foto de Freud aqui, ó, sentado na cafeteria. Aqui nós não estamos muito distantes da casa de Freud. Eu não sei qual distrito é esse, Freud é distrito 9. Aqui a gente deve estar, sei lá, distrito 7, distrito 8. Então a gente está num distrito bem próximo da casa de Freud, e também aqui é muito próximo da casa de Frankl, a casa que Viktor Frankl morou de 45 a 1997. Tá? Então tá tudo aqui na região, esse é um dos motivos pelos quais Freud frequentava essa cafeteria. Aqui, bem à frente, dá para ver aqui da janela da cafeteria, tem a Universidade de Viena, onde Viktor Frankl estudou medicina. Freud também estudou por lá, lecionou aqui ao lado. Então, certamente era uma cafeteria bem frequentada pelos estudantes, pelos universitários, enfim. E essa é uma questão bem interessante aqui de Viena. É claro que isso não se preserva nos mesmos moldes, mas as cafeterias de Viena, elas serviam como locais de encontro. Eram locais de bate-papo, locais de encontro, onde as pessoas vinham para conversar, né, tomar evidentemente um café. Talvez nos momentos mais críticos do ano, né, nos momentos de inverno, elas vinham para se refugiar um pouco do frio, né, imagina, lá fora um frio de castigar. A cafeteria vira também um lugar de abrigo, um lugar de conforto térmico. Então era um lugar onde as pessoas vinham para sentar, para bater um papo, para discorrer sobre assuntos dos mais variados. As cafeterias também eram lugares de tertúlias. Então, por exemplo, a cafeteria Siller, que não é essa cafeteria que nós estamos, né? A cafeteria que virou uma hamburgueria. Eu postei nos stories ontem, né? O café Siller virou uma hamburgueria vegana, ou seja, não tem nem café e nem hambúrguer lá, não tem nada, né? Coitado. Fecharam a cafeteria Siller, que fez história, que marcou tendência em Viena, para abrir uma hamburgueria vegana. Então, a cafeteria Siller era um local de encontro,
dos adlerianos. Alfred Adler se reunia com seus alunos, com seus discípulos, com seus amigos, para discorrer sobre assuntos dos mais variados, né? A cafeteria Arkaden, nós fomos agora atrás da cafeteria Arkaden, porque ela fica aqui do lado, praticamente dentro da Universidade de Viena. E a ideia da cafeteria Arkaden é porque realmente existem os arcos, né, da universidade. A cafeteria Arkaden também não existe mais. Na verdade tem uma cafeteria. Muito obrigado. Yes, thank you. Tem uma cafeteria lá, mas assim, tomada por... Estava tomada por universitários, não? Tomada por... Esqueceu, não é? Por universitários. No Brasil nós falaríamos, né, tomada por uns bicho grila, assim, com um pessoal meio alternativo lá. Aí não fica legal, né? Não ia dar o glamour que a gente precisa aqui. Aqui, ó, o suco. Pera aí. Sim, Gustavão. Não, esse não é meu. Acho que é do Google. Eu só pedi um café. Não ia dar o clima que a gente precisa aqui para esse nosso encontro, né? Enfim, então a gente preferiu vir aqui no café na cafeteria Landmann, porque ela é mais glamurosa, ela é mais chique, enfim. Mas as cafeterias de Viena eram lugares de encontro, né, de bate-papo, de conversa. Muitos iam na cafeteria simplesmente para ler jornal, né? Freud era um desses. Ele ia à cafeteria para ler jornais, né? Jornais de diversos lugares do mundo. Era uma forma de se inteirar a respeito dos últimos acontecimentos, né? Pegava os jornais, lia, se inteirava do que estava acontecendo, questões geopolíticas, questões de ordem literária, questões de ordem sociais, enfim, o que acontecia, qual era o clima mundi, né? Então era um lugar também que as pessoas iam para ler jornais. E é interessante, até hoje você vê uma enormidade de pessoas, muitas pessoas, de diversas idades, mas na grande maioria pessoas já mais velhas. Você vê pessoas na cafeteria fumando um cigarro, fumando uma cigarrilha, fumando um charuto e fazendo leitura de jornal físico, o que é interessante, né? O Gustavo até quis comprar um jornal hoje, em alemão, para registrar a data em que ele esteve aqui em Viena. Evidentemente não vai ler absolutamente nada, né? Mas é curioso, né? Existe muito ainda jornal físico e nessas cafeterias, né, muitas pessoas param para fazer a leitura do jornal e tomar um café, né, ou um drink, enfim, que seja. E Viktor Frankl era esse aficionado. Eu já mostro a cafeteria de novo aqui, tá? Eu me comprometo, fiquem aqui na live, eu já dou uma volta aqui na cafeteria Landmann com vocês, tá? Para vocês sentirem um pouco o clima da cafeteria, né? Conhecerem um pouco mais de Viena, tá bem? Eu sei que vocês estão aí no horário de almoço, mas nós estamos agora aqui às 5h30 da tarde, né? Então justifica também parar para tomar um café. E Viktor Frankl era um aficionado por café, essa é a verdade, né? A história de Viktor Frankl se mistura com acontecimentos relacionados a café. Ele quase nasce numa cafeteria, ele quase nasce no Café Siller. Ele frequentava diversas cafeterias em Viena. No primeiro momento, né, o Café Siller junto ao Adler, depois ele vai para o Arkaden, onde se reuniam os freudianos e assim por diante. Enfim, Viktor Frankl era um adicto a café. E essa é um pouco da cultura também do vienense. Eles realmente apreciam um bom café. E muitos dizem que é um dos melhores cafés do mundo, se não o melhor, o café que foi desenvolvido aqui em Viena, tá bem? Bom, hoje foi um dia interessante, assim, hoje foi um dia mais tranquilo, graças a Deus, porque ontem foi cansativo, ontem nós rodamos quase, na verdade foi um pouco mais de 20 km que nós rodamos, passamos em 5, 6 pontos importantes para a gravação desse nosso documentário. E eu inventei esse negócio de café com Frankl hoje, vou ser muito sincero, só para dar uma parada. É só para o pessoal da equipe parar de ficar querendo gravar, trabalhar. Falei, a gente precisa parar, a gente precisa sentar, a gente precisa fazer um café com Frankl. Porque hoje realmente assim, todos nós estamos cansados. Esses últimos 3 dias foram bem intensos, de muito trabalho, de muita gravação. Tem uma ideia de quanto a gente já gravou já, em material? Em horas? Ó, a câmera ficou ligada, a gente já tem mais de 15 horas de câmera ligada. Caramba, temos 15 horas de câmera ligada, né? Que evidentemente tem muita coisa que se perde, que não dá para ser usado, mas são 15 horas de gravação.
de material que precisa ser garimpado, precisa ser visto, revisto, né? Enfim, e é só o segundo dia, segundo ou terceiro dia, de um total de 15. Então serão 15 dias gravando. Nós estamos agora na Áustria, Viena, tá? Nós vamos ficar mais uns 3 dias aqui em Viena. De Viena nós vamos para Polônia, depois República Tcheca e na sequência Alemanha. Nesses outros países, basicamente, nós vamos fazer os campos de concentração. Aí vamos para Dachau, vamos para Auschwitz, vamos para Terezin, enfim, fazendo esse caminho também do prisioneiro, de Frankl como um prisioneiro e também como um sobrevivente dos campos de concentração. Tá? Então, enfim, resolvemos dar uma parada agora até para dar uma relaxada, fazer aqui um momento de distensão. Hoje foi um momento hoje foi um dia um pouco mais tranquilo. Nós fomos basicamente em 2 lugares. Fomos no Museu Sigmund Freud, que ao que parece não é um museu tão rico de detalhes, de história, de objetos quanto o Museu de Londres. Freud em 1938 ele sai de Viena, porque ele também seria perseguido pela Gestapo, se tornaria um prisioneiro dos campos de concentração. Então em 1938, com a anexação da Áustria à Alemanha nazi, Freud consegue sair fugido, tá? E ele termina a vida dele em Londres. Então o Museu de Londres, ao que me parece, é o que dizem pelo menos, é muito mais rico de detalhes, de objetos, mas aqui em Viena também preserva um pouco da história, a história inicial do nascimento. Ele nasce também no 2º distrito como Frankl, depois ele vai para o 9º distrito, lá ele se casa. Mas assim, eu confesso para vocês, é um museu pesado, sabe? A vida de Freud não tem como fugir dos fatos, né? A vida de Freud é uma vida pesada, né? Carregada de acontecimentos assim pesarosos, tragédias que não necessariamente se convertem em triunfo, como em Viktor Frankl. Viktor Frankl tem os pontos trágicos, tem os momentos de baixa, mas ele consegue aproveitar esses momentos de baixa para extrair o melhor de si, né? Para fazer disso também um caminho de ascensão, de crescimento, de elevação. Freud, a gente percebe que tem um caminho de declive, um declive assim espiritual, um declive moral. Então a casa conta um pouco dessa história. Então, lá, o quarto de Freud, localizado no meio da casa, com um quarto ao lado que era o quarto da cunhada, né? E não é que é boato, não é fofoca, né? Freud realmente se relacionava com a sua cunhada, ao que tudo indica, com a anuência de sua esposa, né? Então assim, os acontecimentos da casa, sabe? As traições, que eram traições explícitas, não era nada velado, as mortes, as perdas, as amizades, alguns amigos que se matam, que caminham para o suicídio de fato, porque entraram, né, nessa tara, nessa loucura de ver tudo a partir da realidade mais baixa, mais libidinal, mais pulsional. Também uma história de vício de substâncias ilícitas, enfim. Então assim, é interessante, é claro, tocar nisso tudo, mas isso, ao menos a mim também, isso me cansa, isso me esgota, assim, isso é algo que nos puxa um pouco para baixo, né? Tem um movimento de descida, tem um movimento de queda, quando a gente entra em contato com a vida e com a obra de Freud. É muito interessante que saindo do Museu de Freud, nós fomos para o Museu de Frankl. Impressionante, assim, a diferença que dá. Parece que você está numa escalada, parece que você está chegando num cume. Tudo é mais leve, é uma outra brisa, é um outro clima, é um outro ambiente. No Museu de Frankl, tudo te coloca num movimento de subida. Um homem que superou as dificuldades do seu tempo, um homem que respondeu aos problemas do seu tempo, um homem otimista, um homem bem-humorado, um homem família. Isso tudo ficou muito claro para nós quando, lá para as tantas, de forma inesperada, de forma totalmente inesperada, nós fomos recebidos pela esposa de Viktor Frankl, por Eli. Eli está com 98 anos. Ao lado do museu, aqui está o museu, né? Então, imagine uma porta aqui à minha esquerda, é a porta que dá para o museu. E aqui, à minha frente, ao lado, seria a porta de entrada da casa de Viktor Frankl. Casa essa que ele viveu de 45, depois da sua libertação, até 1997, né, com a sua morte.
E Eli, a sua esposa de 98 anos, continua lá. E nós somos recebidos por Eli. Assim, porque, de fato, eu não sei, foi uma graça. Isso não acontece. Existem excursões todos os dias para esse museu. Pessoas vindas de diversas partes do mundo. Tá? Grupos e grupos de logoterapeutas. E isso, evidentemente, assim, não acontece ainda mais agora. Imagina, uma senhora de 98 anos, ela não tem pique, não tem gás, não tem energia, não tem saúde para ficar recebendo aqueles que vão ao museu. Mas por uma graça, lá para as tantas, nós vimos Franz entrando, que é o genro de Frank, casado com a filha de Frank, a filha única de Frank, né, Gabriele. Nós vimos ele entrando, paramos rapidamente para conversar com ele, explicamos quem nós éramos, já havíamos trocado evidentemente alguns e-mails com ele e assim por diante. Explicamos quem nós éramos, ele viu a nossa câmera, né? Ele percebeu que a gente estava aí com uma equipe um pouco maior, somos em 4, e com alguma ressalva, com certo cuidado, tentando preservar Eli e também a casa. Ele nos convidou para entrar, entramos no primeiro momento na sala, no hall de entrada, por assim dizer, da casa. Aí ele veio caminhando com passos bem lentos, é uma senhorazinha, imagina, de 98 anos, então caminhando com uma certa dificuldade, com passos bem lentos, mas com um sorriso no rosto, assim, sabe, com os olhos brilhando, nos acolhendo de longe, feliz porque tinham algumas pessoas, sei lá, alguns peregrinos na sua casa, né? E veio e nos abraçou e nos deu um aperto de mão bem forte, né? Olhou nos nossos olhos. Não conseguimos nos comunicar muito com ela, porque, enfim, nós não falamos alemão, ela é de língua alemã. Me parece que, né, ela também está com um problema auditivo, então, enfim, por mais que a gente tente se comunicar em inglês com ela, ela não escuta muito bem. Quando ela vai tentar falar, também não é um inglês tão fácil de entender, mas ficamos lá por onde, né? Entre mímicas, sorrisos, acenos, né? Apertos de mão, nós nos comunicamos com Eli, conversamos com ela, e aí eles foram nos convidando para entrar em toda a casa, né? Nós fomos caminhando e andando por toda a casa, na cozinha, na sala principal, no quarto de Eli. É interessante ver os quadros de Frank, uma casa mesmo, né? Com as fotos dos netos, com a foto da filha, com a foto de Frankel, a foto do noivado deles, do casamento, eles no avião. Victor Frankl depois, no final da vida, vai tirar brevet, vira piloto de avião, né, de bimotor, então eles também na cabine do avião, enfim, uma família, uma casa. E ela foi nos convidando para entrar por toda a casa. Chegamos até o escritório de Victor Frankl. Franz nesse momento até brincou, né? Disse, olha, foi nesta mesa que Victor Frankl, exatamente nesta mesa, nessa escrivaninha, que Victor Frankl escreveu os seus 37 livros. E boa parte desses livros ele ditava e ele digitava. Né? E aí, em tom de brincadeira, foi ela quem disse ou ele? Que Ele. Não, dos livros foi ele. E quem falou que ela disse eu odiava digitar? Sim, né? ela. E ela falou em tom de brincadeira, falou, assim, né? E eu odiava digitar, mas eu fazia, né? Eu tinha dias e dias, né? Adentrando a madrugada, muitas vezes, digitando os livros que Victor Frankl ia ditando de modo verbal. Então, enfim, tocamos nisso tudo, demos um presente para ela, demos de presente para Eli, um terço que nós compramos aí do Brasil. É um terço maravilhoso, na verdade uma joia, um terço de pedraria lindo, tá certo? Presenteamos ela ficou encantada, gostou muitíssimo. É um terço com uma relíquia, inclusive, de São João Paulo II. Então, assim, presenteamos ela, conversamos com ela, um clima familiar, sabe? Muito gostoso. Ficamos lá talvez por 20 minutos, meia hora. Entramos na sala em que estão os títulos de doutor honoris causa de Victor Frankl. Foram 29 títulos de doutor honoris causa. Enfim, passeamos pela casa, fomos muito bem recebidos. Um clima gostoso, um clima familiar. Como eu dizia, tudo nos convida para subir, parece que a gente estava em casa. O museu de Victor Frankl também é um museu assim, muito simples, né? Pequeno, não tem nada demais, mas assim, carregado de otimismo, de esperança. As frases, as provocações, tem uma proposta de uma vivência também dentro do Museu de Frankl, né? Então você toca em algumas coisas, você interage, né, com algumas coisas dentro do museu que lhe convidam a uma reflexão,
acerca da sua vida, do que você tem feito, como você responde ao sofrimento, como você lida com os condicionamentos da vida, quais são, né, os determinantes que você traz e como frente a eles você se posiciona, enfim, é incrível, incrível mesmo. Enfim, então saímos de Freud, fomos para Frankl, tem essa virada, uma virada absurda, isso fica muito claro, como que Viktor Frankl faz essa ruptura, mas não só uma ruptura, né? Ele coloca-nos num outro lugar, ele leva-nos para ele leva-nos para uma outra dimensão, essa dimensão do sobrenatural, do transcendente. Enfim, então fomos no Museu de Frankl e anteriormente havíamos passado no Museu de Freud. O dia de hoje, né, basicamente foi esse, ainda são 5h30, pode ser que o pessoal da equipe tenha ainda ideias do que fazer, o Gustavo está anotando aqui muita coisa, com certeza ele vai querer ligar a câmera já para a gente continuar gravando. A ideia de vir no Café Landtman também é essa, né, de a gente conseguir fazer aqui uns takes, fazer algumas filmagens, tá certo? E eu quero, na medida do possível, ir trazendo isso tudo para vocês, né, como furo aí de reportagem. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos numa parceria com a Lumini TV, tá? Gravando um especial, que é o especial de Frankl, um documentário inédito, documentário nunca antes visto, não há uma produção como essa em nenhum lugar do mundo, e nós estamos fazendo com muito carinho, com muito esmero, nós contamos com as orações de vocês, tá bem? Para que a gente possa levar adiante esse nosso projeto, para que a gente consiga levar a fim e a cabo isso tudo. Tá bem? Bom, agora eu quero bater um papo aqui com vocês. Quero mostrar o café. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, desculpa, eu não consegui ler do chat. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, fique à vontade. E eu vou mostrar um pouco do café aqui com vocês. Tá? Eu não vou desligar ainda a live. Fiquem por aí. Eu sei que vocês estão no horário aí de almoço, pós-almoço. Mas fiquem por aí que eu vou dar um passeio aqui com vocês pelo café. Mas antes, eu queria saber se alguém quer, né, fazer algum comentário, se alguém tem alguma pergunta. Esse é um café com Frankl diferente, não quero discorrer sobre um tema específico, quero contar um pouco como está sendo aqui a nossa vivência, como está sendo esse nosso passeio / trabalho por Viena. Não, Bruno, infelizmente, cara, ele não tá, mas seria muito bom se ele estivesse, porque ele fala alemão, o Caio morou aqui na Alemanha e nos ajudaria bastante, né, se ele estivesse. Na casa, a Miriam está perguntando se a gente conseguiu fazer filmagem na casa. Assim, algumas coisas assim, né? Mas aí eu vou deixar isso em suspense para vocês, não vou revelar tudo não. Algumas coisas, o que? Aí só quem assistir depois do documentário, né? Deixa quieto isso, tá bem? Mas a foto com Eli eu postei aí para vocês, tá bem? O nome do café, por favor, a Cíntia está perguntando. Landtman. Café Landtman. Aqui, ó, pronto. Guardanapo sujo aqui, ó. Landtman. Café Landtman. Doutor, conte-nos como começou a ideia desse projeto. eu nem sei se dá pra contar isso. É um negócio meio maluco, assim. Tinha quieto. Na verdade, a ideia da viagem já existia há muito tempo, tá bem? A ideia de vir a Viena, de repente Polônia também, passar na Alemanha, passar nos campos de concentração, essa ideia já existia, até porque tem um projeto que é feito pelo professor da Argentina, um grande professor, que inclusive é professor também da nossa pós-graduação, professor universitário da Argentina, que é o professor Cláudio Garcia Pintos. O Cláudio é um dos maiores nomes da logoterapia, principalmente no que diz respeito à vida, à biografia de Viktor Frankl. Então, no ano passado, salvo engano, ele começou com esse trabalho de trazer grupos de pessoas para Viena, Viena e arredores, né, para fazer esse programa que se chama Nos Passos de Frankl, nos caminhos de Frankl, né? Então eu fiquei sabendo disso ano passado não deu para vir, né, me programei para vir esse ano, então a ideia de vir fazer esse trabalho já existia, né, fazer esse trabalho de imersão, na verdade é um curso, né, e meio isso tudo também é um curso de estudo, de aprofundamento em cima da vida e da obra de Frankl. Agora, a ideia do documentário surgiu meio que, assim, numa brincadeira, né, numa conversa, num bate-papo, tipo assim, né, já que a gente vai estar lá, não vamos ficar só de brincadeira não, vamos trazer algo para o nosso público. A ideia foi trazer algo para vocês, tá bem? O que para nós nos toma assim, um tempo lascado, porque imagina, de manhã a gente fica fazendo esse estudo, essa formação, e aí à noite e até a madrugada, esses 2 dias a gente foi dormir 2 horas da manhã, a gente fica trabalhando, gravando e assim por diante, né?
Mas a ideia foi trazer algo para vocês, algo que fizesse sentido sobre a vida de Frank. Eu consegui, de algum modo, dar publicidade, dar visibilidade a isso tudo que nós estamos vivendo aqui, que não é pouco, tá bem? Boa. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Professor, a pulseira, olha que interessante, a Cris está perguntando, a pulseira que ele deu a Eli, que era de Chile, está no museu? Não está no museu. Nós perguntamos da pulseira. Essa pulseira existe, mas nós não vimos, né? Mas perguntamos, né? Enfim, pedimos para ver, mas aí faz parte de algo que é muito íntimo do casal também, enfim. Mas, de fato, essa história é belíssima da pulseira, né? Boa. Apenas dizer... Peraí, quem tá falando aqui? Cadê? Apenas dizer que a graça é imerecida. Mas vocês merecem. Doutora Anne está dizendo. Não, é sempre merecida. Ela é sempre em abundância, a generosidade sempre nos constrange e isso é imerecido. É sempre merecida essas graças. Fiquei emocionada, legal. Boa. Já encontrou o Cláudio? Claro, a gente tá aqui com o Cláudio esses dias todos. A gente tá no mesmo hotel, todo dia pela manhã a gente fica junto, enfim, o Cláudio tá por aqui. Ele não tá agora aqui no café, senão eu botava ele para conversar com vocês. A gente vai encontrar amanhã, vou dar um spoiler aqui rapidinho. Amanhã ou depois de amanhã? A Elizabeth. Depois de amanhã. A gente vai fazer um encontro também. Você tem que spoiler por spoiler, não vai dar tudo. Não, tá bom, deixa quieto. O pessoal falou que eu tô falando demais aqui. É muita coisa? O pessoal acha que eu tô quebrando com tudo aqui. Fiquei super emocionado, agora é esperar o documentário. Exatamente. Alguém mais? Vamos ver. Boa. Bom, sem dúvida a pós vai se tornar ainda mais rica após essa viagem. Mas sim, mas com toda certeza. Quer ver? Dê uma olhada aqui no café Landishman, então. Vamos lá. Deixa eu rodar com vocês aqui pelo café. Olha que interessante, ó. Então, isso aqui é uma das principais cafeterias de Viena. Café Landishman. Pessoal, alto nível, vem vestido aqui em trajes finos, trajes de gala. Ontem sentamos aqui, um espaço maravilhoso. Hoje tudo indica estar fechado. Então pronto, como prometido, um café com Frank. Olha lá o Gustavo, olha lá o Gugão. Um café com Frank, eu diretamente de uma cafeteria de Viena, cafeteria frequentada por Freud, certamente conhecida e frequentada também por Frankl. É que aqui em Viena é o seguinte, né? Você fala de Freud, todos conhecem, todos sabem. Frankl, muito poucos conhecem, sabem. Ó, lá fora tá lotado, tá cheio lá fora, tá bem? É um dia quente, né? Então aproveitaram para ficar lá fora, tomar uma vitamina D. Dá uma olhada, vocês que estão terminando de almoçar agora, olha lá. Uma sobremesa cai bem, não? Imagina. Olha lá. Boa. Muito bem. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Desculpa entrar na surpresa. A ideia era fazer algo assim bem improvisado, mostrar um pouquinho da nossa rotina, do nosso trabalho aqui para vocês, comentar também um pouco sobre aquilo que a gente tem feito. E é isso, acompanhe os stories. É só o começo de uma longa jornada. Nós ainda ficaremos mais alguns dias aqui em Viena. De Viena nós vamos seguir para outros locais e eu vou deixando vocês, na medida do possível, a par disso tudo. Tá bem? Feito. Bom estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde e até breve. Pode ser que a qualquer momento a gente abra aqui também uma outra live, bate um papo. Enfim, a gente vai se falando. Tá bom? Tchau.